A sessão de hoje, no âmbito da Semana dos Chapins, é dedicada a uma das espécies de chapins que temos cá, que é o chapim carvoeiro. Quem já tem assistido aos nossos webinários já percebeu certamente que todas as espécies de aves têm histórias interessantes para contar. E nas sessões que eu tenho feito, tenho procurado partilhar algumas dessas histórias, porque cada espécie tem os seus segredos e tem as suas particularidades, e eu acho que nós entendermos essas particularidades é uma forma também de entendermos melhor todo este complexo mundo das aves. E eu escolhi o chapim carvoeiro porque realmente esta espécie tem aqui algumas particularidades que eu considero particularmente interessantes para nós entendermos aqui uma data de coisas acerca da nossa avifauna. E então eu chamei-lhe à apresentação o chapim carvoeiro, o pequeno habitante dos pinhais. Vamos então ficar a conhecer um bocadinho melhor esta espécie. O chapim carvoeiro é uma ave pertencente à ordem Passeriformes e à família Paridae, que é a família que reúne os verdadeiros chapins. Eu estou a chamar aqui os verdadeiros chapins porque há algumas aves que têm a designação chapim, como o chapim rabilongo e o chapim de faces pretas, mas esses pertencem a famílias distintas, portanto não são chapins no sentido mais estrito do termo. Portanto, eu aqui, a família Paridae inclui os chamados chapins verdadeiros. O nome científico é Periparus ater. Já vamos ver o que é que isso significa. É uma ave muito pequena, tem 11 centímetros e meio, portanto bastante menor que um pardal. E a envergadura também é relativamente pequena, porque esta ave tem asas curtas, tem 17 a 21 centímetros de envergadura. Portanto, esta é a distância entre as extremidades das asas quando estão abertas. Esta ave, tal como a maioria dos chapins, é uma ave florestal, o que significa que frequenta zonas arborizadas, bosques, florestas, e no caso particular desta espécie, ela tem uma preferência pelas chamadas resinosas. As resinosas, o que são as árvores de agulhas, que são, no caso do nosso país, são principalmente os pinhais, embora haja também outras espécies de resinosas, como por exemplo os abetos e os laríceos e as pseudotsugas, algumas delas introduzidas, mas as resinosas, portanto, são aquelas árvores que produzem resina e que têm então as folhas em forma de agulhas. É curioso que esta espécie prefira sobretudo resinosas, muito ocasionalmente ocorrem em folhosas, mas não é muito frequente. E eu acho, isto obviamente é uma interpretação minha, eu acho que isto é uma forma de eles não competirem com os chapins azuis, que também que frequentam sobretudo folhosas. Portanto, são aves do mesmo tamanho que frequentam tanto uma como outra os topos das árvores, a parte da copa, mas eles não competem porque frequentam nichos ecológicos distintos. O chapim azul vai sobretudo para as folhosas e o chapim carvoeiro vai sobretudo para as resinosas. O chapim real frequenta tanto resinosas como folhosas, mas também não compete porque o chapim real normalmente anda na parte inferior das árvores. Não quer dizer que não possa lá ir mais para a parte superior, mas normalmente anda nos ramos cá em baixo, enquanto que o chapim carvoeiro e o chapim azul andam nos ramos superiores. Portanto, eles, embora partilhem os mesmos habitats, acabam por não competir porque se especializaram em explorar partes diferentes do habitat. Portanto, o chapim carvoeiro especializou-se então em resinosas, e é sobretudo em resinosas que nós o podemos encontrar. Em relação à alimentação, esta espécie alimenta-se principalmente de insetos, que aliás isso nota-se também pelo bico relativamente fino, insetos tanto em estado adulto como em estado larvar, e aqui inclui os mais variados insetos que eles capturam nas aves. Alimenta-se também de aranhas e, como acontece com muitas outras espécies residentes, na estação fria, que é quando há poucos insetos, a dieta também é complementada com sementes. Portanto, as sementes são consumidas sobretudo no outono e no inverno. É o normal para espécies residentes que dependem muito de insetos. Portanto, tem uma dieta adaptada à época do ano em que há menos insetos. O ninho, como acontece com a generalidade dos chapins, é em cavidades, portanto, eles nidificam em buracos. Estes buracos podem ser cavidades naturais em árvores, mas também em paredes ou em muros, ou até em taludes naturais e em barreiras de terra. Portanto, neste caso, eles utilizam buracos um bocadinho ao jeito das andorinhas das barreiras, embora eu creio, não tive por acaso a ler sobre isso, mas creio que eles nos escavam e que aproveitam cavidades já existentes.
Mas, portanto, quer em árvores, quer em paredes e construções, quer em taludes. E tal como acontece com os outros chapis, também usam facilmente caixas ninho se elas estiverem disponíveis. Portanto, quando nós colocamos caixas ninho nas árvores para as árvores selvagens, o chapim carvoeiro é uma das espécies que aprecia este tipo de suporte para instalar o seu ninho. A postura normalmente é de 4 a 7 ovos, mas em casos excepcionais pode ser bastante superior, pode ir até aos 13. Estas aves, estas pequenas aves muitas vezes têm posturas numerosas porque a mortalidade também é elevada. Aliás, se a mortalidade não fosse elevada, a população subia exponencialmente. Portanto, a dimensão da postura das várias espécies também tem a ver com mortalidade e, neste caso, as posturas podem ser grandes porque os juvenis muitas vezes também morrem muito, quer por serem incapazes de se alimentar, quer devido ao efeito da predação dos ninhos. A incubação tem um valor típico para um passeriforme, que é 2 semanas, portanto 14 dias é o normal para uma ave assim pequenina deste tamanho. Quanto ao nome científico, quem já observa aves há mais tempo recordar-se-á que os guias de campo até há não muito tempo atrás chamavam a esta espécie e à generalidade dos outros chapins verdadeiros era tudo o género paros. Depois eles foram todos, a taxonomia foi revista e então foram adotados aqui novos géneros, apesar de eles já terem sido criados no passado, portanto já tinham sido adotados no passado, e então o chapim carvoeiro deixou de estar no género paros e passou a estar no género periparos. Áter. Vamos ver então o que é que isto significa. Começando pelo áter. Áter é um termo que vem do latim e que significa preto, mas é um preto baço, ou seja, pouco brilhante, é um preto mais sombrio, por oposição a níger. Níger é um preto brilhante. Não quer dizer que estes termos depois, quando aplicados às descrições das aves, sejam sempre aplicados com muito rigor, mas, portanto, em latim distingue-se entre o áter e o níger, sendo que o níger é mais brilhante, o áter é mais baço. O feminino de áter é atra, que aparece, por exemplo, no galeirão, e o feminino de níger é nigra, como aparece, por exemplo, na cegonha preta, cicónia nigra. Portanto, áter, então, é um termo que vem do latim que significa preto baço ou sombrio. Periparos. Periparos é uma palavra composta em que tem este prefixo peri, que significa à volta, ou em redor, ou próximo, que aparece em termos em português, como, por exemplo, periférico, ou periurbano, ou perímetro. E depois, o segundo elemento é paros, que é um nome que vem do latim, que já tinha sido usado por Linneu, que significa exatamente chapim. Portanto, o que é que isto quer dizer? À volta do chapim não faz muito sentido. Eu já troquei impressões com outras pessoas sobre o que é que isto significará. Eventualmente é como se fosse próximo do chapim, próximo, enfim, do chapim aqui, que seria o chapim verdadeiro, que é o que tem o género pares original, que é o pares major, que é o chapim real. Portanto, é como se fosse próximo de chapim. Isto é assim uma tradução um bocadinho livre, mas é uma interpretação possível para o significado deste termo periparos. Portanto, é o que isto significa, mas tem esta curiosidade de ter um elemento grego e um elemento latino aqui no nome genérico. E o áter, então, como vimos, é o preto baço ou sombrio. Vamos ver um pouco qual é o aspecto desta ave. É uma ave de pequena dimensão, como já vimos, tem este aspecto. O que se destaca mais é naturalmente a cabeça preta, que aliás é uma das razões para o nome da espécie, o áter, salta muito aqui à vista, a cabeça preta, na qual podemos ver também esta mancha grande nas faces, portanto as faces brancas. Isto é assim a característica que salta mais à vista e que talvez nos ajuda mais a identificar a espécie. Depois temos este babete preto, e reparem que o babete termina com uma linha assim muito bem definida, um bocado ao jeito do pardal doméstico quando está em plumagem nupcial. Também tem assim um babete muito bem delimitado. E este aspecto do babete bem delimitado é importante, nomeadamente para distinguirmos do chapim real, que é uma espécie com a qual há muita confusão. O chapim real tem sempre uma gravata por aqui abaixo. Mesmo os juvenis têm gravata, apesar da gravata nos juvenis ser sempre assim uma coisa um bocadinho mais difusa. Nos adultos é mais bem definida, especialmente no macho. O chapim carvoeiro nunca tem gravata, tem sempre o babete muitíssimo... Está bem recortado, parece que foi traçada aqui uma linha, como podem ver. A nuca é branca, já vamos ver melhor na foto seguinte, está aqui um bocadinho só umas penas a espreitar, mas já vamos ver melhor a questão da nuca branca. E o ventre, bem, eu pus aqui bege, mas na verdade isto é assim... É difícil definir esta cor, na foto seguinte já vão ver uma cor um bocado diferente, mas isto é assim uma mistura entre o branco sujo e o castanho claro, portanto isto é assim umas tonalidades um bocadinho variáveis, portanto este bege aqui se calhar não é o termo mais exato, mas como isto varia um bocadinho é difícil encontrar uma cor
que se aplique sempre. Mas, portanto, estas são as características principais. Vamos ver aqui uma outra fotografia. Primeiro só pus aqui as setas então para assinalar o babete, portanto, o babete preto muito bem definido, o limite, e sem gravata, mais uma vez, saliento este aspecto, isto é importante para distinguir do chapim real, e cá está a mancha branca na face que o chapim real também tem. Portanto, a confusão possível em Portugal desta espécie é apenas com o chapim real. E eu estou a salientar isto porque são frequentes os erros de identificação. E são frequentes porquê? Por causa da nuca branca. Isto é agora um aspecto, portanto, outra fotografia, à vista por cima, cá está esta cor por baixo, que eu chamei bege, mas isto, enfim, nós podemos olhar para isto como um castanho pálido, quase rosado, ou como um branco sujo, enfim, varia um bocado com os indivíduos. As partes superiores cinzentas, cá está a cabeça preta e as faces brancas, e depois, como eu disse, o babete preto, que aqui não se vê tão bem, e a nuca branca. Ora, isto da nuca branca é importante, mas isto é aquilo que às vezes em inglês pode chamar um pitfall, uma pequena armadilha, porque todos os dias salientam isto, esta mancha branca na nuca, e às vezes as pessoas não dão importância a isto, que vem um chapinho com a nuca branca e dizem é um chapinho carvoeiro. E eu já vi tantos erros de identificação por causa disto. Porquê? Porque o chapim real também tem a nuca branca. Não é uma coisa tão estreita e tão comprida, é só assim um bocadinho mais em baixo, assim mesmo na nuca, em vez de ir por aí acima. É sobretudo nos juvenis que podem ter a nuca branca. E os juvenis de chapim real têm uma gravata muito mal definida, como eu disse. Mas quando virem a nuca branca é importante ver, é estreita e vai por aqui acima, quase até ao topo da cabeça. O chapim real tem uma nuca branca pequenina. E além disso, o chapim real é um bocadinho mais amarelado por baixo, embora os juvenis possam ter um amarelo muito pálido, mas não é desta cor acastanhada, é sempre mais amarelado, e reforça este tom, este aspecto. O chapim real tem sempre gravata. E eu conheci vários casos de pessoas que identificaram o chapim carvoeiro mal, e eu questionei isso, e questionei porque a observação estava fora da área de distribuição da espécie, e as várias pessoas quem eu coloquei esta questão disseram, não há, mas não sabiam que não havia chapim carvoeiro em determinadas regiões. E desde o momento em que eu chamei a atenção para isso, nunca mais viram um chapim carvoeiro nessas zonas. Portanto, estamos a falar do Algarve, do Alentejo, etc., já vão ver na distribuição. Portanto, muita atenção a este aspecto, especialmente a sul do Tejo, que é onde praticamente não há chapim carvoeiro. Nuca branca tem que ser estreitinha por aqui acima e não tem amarelo por baixo e nunca tem gravata. E outra coisa também aqui, 2 riscas alares, reparem, 2 riscas alares brancas, e não tem qualquer verde nem azulado por cima como tem o chapim real. O chapim real é uma espécie muito mais ricamente colorida. Este é um bicho quase a preto e branco, embora tenha alguns tons acastanhados por baixo. Portanto, aqui mais uma vez a seta a chamar a atenção para a nuca branca estreita e comprida. O juvenil, como acontece com tantas outras espécies, tem os tons muito mais difusos, portanto, assim, os tons mal definidos. Este preto ainda é assim, um preto ainda mais vasto, cinzento, as faces brancas ainda estão mal definidas, o babete quase não existe, portanto, enfim, isto parece quase uma bolinha de pelo com as cores um bocadinho mal definidas. Percebemos pelas faces brancas, o babete dá informação, isto deve ser uma ave que saiu do ninho há muito poucos dias, naturalmente. Portanto, depois as cores, com o passar das semanas, vão ficando mais bem definidas, como é normal. Ora, o chapim carvoeiro, já vamos ver a distribuição. O chapim carvoeiro tem uma área de distribuição muito vasta e tem imensas subespécies, imensas, e elas são muito variadas. E então eu fiz aqui um slide que eu chamei Chapim Carvoeiro pelo Mundo, para vos mostrar a variabilidade de plumagens desta espécie. Ele tem 19 subespécies, eu escolhi aqui 4 para vos mostrar, que eu acho que são bastante representativas e que eu acho que vão achar piada, porque a variabilidade é grande e é engraçada. Então, começo por este, que é uma subespécie da Argélia, do Norte de África, que é o Parasater ledoci. Isto são tudo fotos tiradas do eBird. Reparem, este sim é amarelo. Este tem as cores quase próximas do nosso chapim real, esverdeado por cima, amarelo nas faces e amarelado esverdeado por baixo. Mas não tem gravata, mais uma vez, babete preto. A diferença é que onde o nosso tem branco limpo ou branco sujo, este está amarelado. Portanto, é uma característica do chapim carvoeiro na Argélia. Em Chipre ele tem umas cores parecidas com as nossas, mas tem um babete que parece o dobro do tamanho, reparem. Um babete enorme que vem aqui já desce até ao peito, já não é só na garganta. Quase. E depois também tem umas diferenças nas cores do resto da plumagem, mas esta parte do babete extenso é um dos aspectos que salta mais à vista.
E depois, quando vamos para a Ásia, aparecem-nos aqui outras subespécies com um aspecto ainda mais exótico. Por exemplo, o Parzater melanolophus. Melanolophus quer dizer de crista preta, porque Lophus é crista e melano é preto. Ele tem uma cristazinha preta e, como se isto não bastasse ter esta crista que lhe dá um ar gracioso, tem aqui este ruivo aqui nos flancos, né? E até as barras alares têm umas pintinhas assim laranjas ou arruivadas. Isto é, então, uma das subespécies que ocorre na Índia. Depois temos na China, perdão, em Taiwan, neste caso, o Parzater petilosus, também com crista, mas este não tem os tons ruivos. Portanto, este tem as faces brancas, mais ao jeito do nosso, mas o dorso é cinzento e a parte de baixo também é cinzento. Há ainda outras variantes, porque há coisas do Cáucaso e há outras na Ásia que vão até ao Japão, e há os das Ilhas Britânicas, mas estes são aqueles talvez que se diferenciam mais e, portanto, acho que dão uma boa amostra. Isto é tudo a mesma espécie, é tudo Periparzater, mas são subespécies diferentes, são populações muitas vezes que estão isoladas umas das outras e, portanto, acabam por evoluir separadamente e adquirem estas características. Portanto, ficam aqui com uma ideia da variabilidade desta espécie. Agora, passamos à habitual ficha da conservação. Esta espécie é uma espécie extremamente abundante a nível mundial. Podem ver aqui em baixo, na parte quase de baixo do quadro, onde diz Population Size do mundo, entre 90 e 165 milhões de aves, portanto é a estimativa. Portanto, é uma espécie extremamente abundante a nível mundial e por isso não surpreende que esteja na categoria Least Concern, ou seja, pouco preocupante. É pouco preocupante a nível mundial, é pouco preocupante a nível europeu e é pouco preocupante em Portugal. É uma espécie muito abundante, realmente, muito bem distribuída, apesar de, chamo só a atenção para isto, cá em baixo se referir a decreasing, portanto ele está a diminuir, a tendência é a diminuição, mas não é uma diminuição muito drástica e, portanto, para já, como é muito abundante, está pouco preocupante. Vamos ver a distribuição, então. Isto é a área de distribuição, uma espécie de velho mundo que ocorre essencialmente pela chamada Eurásia, que é o conjunto da Europa e da Ásia, portanto ele vai desde a Península Ibérica, desde as Ilhas Britânicas até ao Japão e quase ao extremo oriental da Sibéria, esta península que se chama Península de Kamchatka, e depois apanha também aqui a China, sobretudo apanha a faixa temperada, como podem ver, portanto apanha as florestas boreais e a zona temperada, mas depois desce ao Mediterrâneo, desce ao norte da África, Médio Oriente, e depois aqui na parte sul da Ásia a distribuição já não é tão contínua e apanha sobretudo aqui zonas mais montanhosas, como por exemplo aqui nos Himalaias, que se pode ver, e em certas zonas de montanhas do sul da China, entre outros locais. E como podem ver, há aqui vários fragmentos de populações que estão isoladas, e quando há populações isoladas de espécies residentes, pois elas tendem a evoluir separadamente e depois dão origem a estas subespécies diferentes, como nós vimos aqui. O que está a verde é as zonas onde a espécie é residente, mas nós podemos também ver aqui manchas azuis. Azuis são zonas onde eles supostamente só aparecem no inverno. Efetivamente, algumas populações do norte podem ser migradoras. Mas, ao contrário do que acontecia, por exemplo, com os tordos, que nós já vimos aqui há umas semanas atrás, ou com os pombos que desaparecem completamente das zonas que estão para lá da isotérmica de janeiro de 0 graus, aqui é diferente porque nós temos zonas de residente até lá ao norte. Portanto, eles podem migrar ou não. O que é que acontece? Peço desculpa, houve aqui qualquer problema com o som, mas acho que já está resolvido. Então, sim, está tudo bem. Fui eu sem querer. Ok, muito bem, não há problema, continuamos. Portanto, há espécies que migram, no caso das populações do norte, aqui não, aqui nós temos verde até ao norte, portanto, eles podem ser residentes no norte. Agora, o que é que acontece? Como eu disse há pouco, eles alimentam-se no inverno, sobretudo de sementes, e isto é especialmente verdade mais a norte, onde praticamente não há insetos no inverno, só que, tal como acontece com os cruzabicos, por exemplo, em certos anos a produção de sementes é muito fraca. E aí eles, para não passarem fome, podem migrar, e em certos anos já está registado que há migrações em massa por aí abaixo. Portanto, pode haver irrupções, e nesses anos eles até chegam à Espanha. Mas, apesar disso, em Espanha há relativamente poucas recapturas de bichos vindos do norte da Europa. Portanto, isto são fenómenos esporádicos que acontecem em certos anos e que podem vir muitos por aí abaixo. Portanto, este azul não deve ser interpretado como uma área onde, de repente, aparecem muitos todos os anos no inverno. Não, é uma zona onde, em certos anos, quando há erupções, eles podem ocupar estas áreas no inverno. Portanto, isto tem que ser interpretado desta forma,
porque em anos normais esta espécie praticamente não faz movimentos. Agora, o que é sabido é que, efetivamente, os bichos das regiões mais a norte, em anos de escassez de alimento, podem vir por aí abaixo em grande número. Como eu disse, acontece com os cruzabicos, que isso é um fenómeno também bem conhecido e acontece com outras espécies que se alimentam de sementes. Vamos fazer zoom aqui para a Europa. Antes disso, queria só referir, portanto, isto é o mapa da BirdLife e, como eu disse há pouco, há 19 subespécies pelo mundo todo. Eu não as assinalei todas aqui porque são muitas, vou só mostrar aqui as da Europa e arredores, que é o que vamos ver no mapa seguinte. Neste mapa, então, vemos a distribuição na Europa, segundo também o mapa da BirdLife. Vemos que a Europa está quase toda pintada de verde, embora haja algumas zonas em que a espécie está ausente e outras em que aparentemente só aparece aqui, enfim, nas tais erupções de inverno. O que podemos ver é que no centro-norte a mancha é contínua, mas quando vimos para o sul começa a ter muitas falhas. Reparem, por exemplo, aqui em Itália só temos uma linha ao longo da zona central, que é a Cordilheira dos Apeninos. Aqui também vemos esta curva que faz a volta aqui entre a Hungria e a Roménia, que deve corresponder à zona dos Cárpatos. Em França também há muitas falhas, sobretudo no oeste, que são zonas de planície menos arborizadas, aqui na costa dos Países Baixos, e depois da Península Ibérica já vou falar mais em detalhe. Portanto, há aqui algumas falhas. Em Marrocos, por exemplo, está presente no Atlas, que é a principal cordilheira montanhosa. Portanto, a distribuição reflete aqui também, em parte, o habitat e, em parte, outros aspectos que eu já vou falar a seguir. Mas, de qualquer forma, o aspecto essencial aqui a reter é que é uma espécie bastante bem distribuída pela Europa, embora não esteja presente em todo lado, mas está presente em praticamente todos os países, como podemos ver aqui. Então, agora vou-vos falar das subespécies. Eu marquei aqui no mapa, isto são as subespécies, eu disse que havia 19 a nível global, só na Europa são 12. Europa, desculpem, não é só Europa, porque eu estou a incluir aqui o Norte da África, portanto, Europa e Mediterrâneo, são 12. Esta que está aqui oblíqua é a principal, que é a subespécie nominal, que é a Periparos ater, e que ocupa praticamente toda a zona, desde França até aos Balcãs e à Polónia, e penso que vai à Escandinávia também. Portanto, é a subespécie principal, todas as outras são periféricas. Depois temos aqui uma no Reino Unido, uma na Irlanda, temos duas no Norte da África, uma em Marrocos, outra na Argélia. Esta da Argélia é aquela amarela que eu mostrei há pouco, uma em Chipre, que é a tal do Babete Grande, 4 aqui na zona do Cáucaso e da Ucrânia. Aliás, a da Ucrânia, que é esta Molchanov, diz respeito aqui a esta população da Crimeia, que é mais uma população isolada. E depois aqui uma na Sardanha e na Córcega, que é o Sardos, e este Vieira, que é o da Península Ibérica. Ora, Vieira, não é difícil perceber que este nome deriva de um apelido português, que é o apelido Vieira. Está aqui patente que é um nome que tem a ver connosco. Efetivamente, esta subespécie, que é a subespécie da Península Ibérica, o nome foi escolhido para homenagear um naturalista português, que fez muitos estudos e publicou trabalhos, chamado Adriano Xavier Lopes Vieira, natural de Cortes de Leiria, que nasceu em 1841 e que desenvolveu muito trabalho em Coimbra, ligado, penso que à universidade, e que faleceu em 1910. E, portanto, ele deixou alguns trabalhos escritos por volta de 1905, se a memória não me falha, e então este chapim carvoeiro, o Periparos ater Vieira, homenageia o Adriano Xavier Lopes Vieira. É claro que quem assistiu ao webinário sobre os nomes científicos ter-se-á recordado que eu referi que os nomes, os epónimos, portanto os nomes científicos que homenageiam pessoas, quando são pessoas do género masculino, normalmente terminam em I, e quando são do género feminino, terminam em AE. Por exemplo, em I, sei lá, por exemplo, para Teminki ou para Alduini, e em AE para pessoas do género feminino, como por exemplo, Eleonore, falo com Eleonore, AE. Só que, na verdade, isto é uma aproximação, mas que tem aqui uma nuance. É que a terminação AE não é necessariamente para pessoas de género feminino, mas sim para nomes que terminam em A, porque isto tem a ver com as declinações do latim. E, portanto, se o nome termina em A, mesmo que seja de uma figura masculina, depois o nome científico aqui, o genitivo, vai para AE. E, portanto, fica Vieirae, que, apesar de Vieira aqui pertencer a uma pessoa do sexo masculino, mas cujo nome, neste caso o apelido, termina em A, e como é a declinação em latim aceita o AE. Portanto, fica só feita aqui esta explicação para este AE corresponder a uma figura masculina. Portanto, Paros ater Vieira.
é então a subespécie que nós temos na Península Ibérica. Vamos ver a distribuição na Europa, segundo o Atlas Europeu, o segundo Atlas Europeu, o EBBA 2. Este é o mapa de abundância, sendo que portanto, cada bolinha corresponde a uma quadrícula de 50 por 50, e depois tem aqui uma escala de cores que corresponde à abundância numa escala logarítmica, então a cada cor corresponde, os números correspondem ao número de casais estimados na quadrícula. E podemos ver que a cor mais escura corresponde a mais de 100 mil casais, portanto é uma zona de grande abundância. Podemos ver que as zonas de maior abundância estão aqui na Europa Central. Portanto, estamos a falar do leste de França, Suíça, esta zona aqui dos Alpes, naturalmente, e depois uma grande parte também mais a norte em França e do sul da Alemanha, e depois para leste, isto deve ser a República Checa e Áustria. Portanto, isto é aqui o núcleo principal. Depois também aqui um bocadinho mais para o lado dos Balcãs, e depois na Irlanda também, efetivamente, eu fui confirmar noutras fontes, a densidade de chapisco-carvoeiro na Irlanda é muito grande, até maior que na Grã-Bretanha. Depois, à medida que avançamos para norte, a abundância vai diminuindo. E à medida que avançamos para leste, também começa aqui a ter falhas. Para o oeste, sobretudo no oeste de França, que é muito desflorestado, a mesma coisa. Na Península Ibérica varia, mas também vai diminuindo à medida que avançamos para sul. E a mesma coisa aqui em direção ao Mediterrâneo e em direção à Turquia. Portanto, há aqui um núcleo principal no centro da Europa, que parece ser a zona onde esta espécie é mais abundante. Vamos ver, portanto, isto é do site do Atlas Europeu, do EBBA2.info, vamos ver o mapa de comparação entre os dois Atlas Europeus. O primeiro foi feito no início da década de 90 e o segundo por volta de 2015. Então, está aqui a EBBA, que é a European Breeding Bird Atlas. A cinzento, as quadrículas, que também são de 50 por 50 km do TM, a cinzento, as quadrículas em que a espécie esteve presente nos dois Atlas, a laranja, onde desapareceu, onde estava no primeiro, mas não no segundo, e a azul, onde estava no segundo, mas não no primeiro, portanto, onde apareceu de novo. Bom, este mapa não é assim muito fácil de interpretar, porque nós temos, e sobretudo na Península Ibérica, que parece haver aqui alguma mistura de cores. A minha impressão, olhando para este mapa, é que houve uma diminuição ao oeste, que se nota aqui muito na Noruega, em zonas da Suécia e no oeste de França, e em algumas zonas da Península Ibérica. Portanto, aqui predominam os laranjas, e também a Itália, na periferia. E, por outro lado, parece ter havido algum aumento a leste, porque há um predomínio de quadrículas azuis na Finlândia, aqui nos países bálticos, Bielorrússia, Ucrânia, diversos países do leste e dos Balcãs. Mas também há algumas quadrículas laranjas misturadas. Portanto, isto é assim apenas uma percepção que me parece ter havido uma ligeira deslocação para leste. Portanto, com o desaparecimento aqui de zonas periféricas ao oeste. Mas, no essencial, a distribuição europeia mantém-se. Na Noruega, talvez aqui o país onde se nota uma diminuição mais expressiva, porque ele deve ter desaparecido aqui talvez de um terço das quadrículas. Mas em França, na periferia também. Mas, enfim, não tenho dados mais concretos, estou apenas a interpretar aquilo que este mapa nos mostra, que é então do site ebba2.info. Eu recordo que este site é um site público, qualquer pessoa pode ir lá consultar os mapas das espécies que quiserem, os mapas de abundância, os mapas de variação e outros mapas que lá têm. Portanto, se tiverem curiosidade, podem consultar mapas das espécies dos dois atlas europeus neste site. Agora, a tendência populacional, tirada neste caso do site do EBCC, o EBCC que significa European Bird Census Council, e este gráfico reúne os dados dos programas de aves comuns europeus. Podemos ver que, partindo de uma base de 100% em 1980, houve aqui algumas flutuações, parece haver uma muito ligeira tendência de diminuição, mas, enfim, tem aqui algumas flutuações, não é muito claro. Eles aqui dizem que está estável, portanto, numa ótica de longo prazo está estável. Ele tem andado aqui entre os 80% e os 90%, portanto, parece haver uma diminuição ligeira, mas nada de muito preocupante, pelo menos nada comparado com aquilo que já vimos para as espécies de zonas agrícolas. Portanto, isto está no site do EBCC e é então o programa de monitorização de aves comuns, já tem dados até 2021. Agora vamos falar um bocadinho da situação em Espanha, antes de passar ao caso do nosso país. Eu gosto sempre de detalhar um bocadinho mais a distribuição e a presença da espécie em Espanha, porque como Espanha é o nosso vizinho, aquilo que acontece em Espanha, que é um país para o qual também há muitos dados, ajuda-nos a entender melhor a situação no nosso país. E neste caso vai-nos ajudar muito.
como já vão ver. Então, esta é a distribuição do nosso Periparos Ater no segundo Atlas espanhol. Eu estou a usar o segundo e não o terceiro, porque o terceiro Atlas é um Atlas muito incompleto que não cobriu o território todo. O segundo Atlas cobriu o território todo, ou praticamente todo. São quadrículos de 10 por 10 km UTM e isto foi feito entre 1999 e 2002, portanto terminou há cerca de 20 anos, 21 anos. Bem, este mapa diz-nos várias coisas. Este mapa nós vemos muitas áreas de descontinuidade, portanto vemos grandes buracos onde a espécie praticamente não há, e depois temos manchas muito bem definidas. Ou seja, ao contrário de outras espécies que nós já vimos, que são assim umas misturas de presenças e ausências, aqui o que nós vemos é uma série de manchas bem definidas. Desde logo, toda a zona norte, a chamada zona eurosiberiana, que é a zona que não tem clima mediterrâneo, portanto toda a Galiza, Astúrias, Cantábria, País Basco e depois continuando aqui pela Cordilheira dos Pirineus até à Catalunha. Toda esta zona, a espécie presente em praticamente todo lado. Depois, talvez começando por aqui, isto é o sistema central espanhol, é a cordilheira que começa na nossa Serra da Estrela e depois continua para leste pela Serra de Penha de França, Serra de Gredos, que é aqui entre Cáceres e Salamanca, e Ávila, e depois a Serra de Guadarrama em Madrid. Portanto, aqui uma cordilheira montanhosa. Depois aqui outra cordilheira montanhosa que é o sistema ibérico, que é aquele que vem transversalmente desde o País Basco, que separa o rio Ebro do rio Douro e que vai em direção ao país valenciano. E depois também todo o país valenciano, peço desculpa que eu passei sem querer, todo o país valenciano e depois aqui a cordilheira bética, ou penibética, que acho que é assim que se chama, pela zona de Múrcia e a Andaluzia Oriental, mas termina aqui antes de chegar ao Estreito. Portanto, temos a Andaluzia Oriental, uma parte do sistema penibético, sistema ibérico, sistema central, Cordilheira Cantábrica e Pirineus. Portanto, ele está presente nas principais cordilheiras montanhosas, mas não só, porque a Galiza, por exemplo, não é uma cordilheira montanhosa, tem algumas zonas de maior relevo, mas também tem zonas mais baixas, aqui à beira-mar. Portanto, isto a altitude não explica tudo, explica uma parte. Depois há as zonas de ausência. Todo o Vale do Ebro, como podem ver aqui, que é o rio Ebro que nasce aqui penso que aqui ao pé de Navarra e corre em direção ao Mediterrâneo. Praticamente toda a Extremadura, exceto aqui nas montanhas, a metade ocidental da Andaluzia e a meseta sul e uma grande parte da meseta norte. Portanto, já vamos voltar aqui à distribuição de Espanha, porque este mapa tem muitas histórias interessantes para contar e eu já voltarei aqui. Para já, vamos falar da evolução. Isto é o mapa do terceiro, que compara o segundo Atlas com o terceiro. Só que, como eu já referi anteriormente, esta comparação é muito imperfeita porque o terceiro Atlas não cobriu a totalidade do território e as quadrículas a cinzento são as que não foram visitadas. Portanto, a comparação só pode ser feita com aquelas quadrículas que foram visitadas nos dois Atlas. Sendo que a amarelo estão as quadrículas onde a espécie estava presente e continua, a azul aquelas onde apareceu pela primeira vez e a vermelho aquelas onde desapareceu. E o que nós vemos é muitas zonas a amarelo, o que denota alguma estabilidade de distribuição, mas vemos também bastantes azul, sobretudo aqui na zona central, portanto, na meseta norte, na zona de Madrid e aqui também na cordilheira, no sistema central. Depois umas quadrículas dispersas pelo sul, mas estas, como são zonas de coisas dispersas, têm pouco significado e, em alguns casos, até podem ser erros de identificação. Por exemplo, estas aqui da província do Elva, que também já havia erros de identificação no primeiro Atlas. Portanto, eu não estou a ligar muito às quadrículas individuais, estou a ligar sobretudo às manchas, que é aquilo que, na minha opinião, tem mais expressão. Há algumas bolinhas vermelhas também, mas são menos. Portanto, há mais azuis do que vermelhas. Aliás, eles fazem, como sempre, o gráfico com o número de quadrículas, apenas comparando aquelas que foram visitadas nos dois Atlas, e houve um aumento bastante expressivo. Portanto, de 141 passou para 211. Peço desculpa que eu acho que me enganei, pois este gráfico não pode ser daqui. Devo-me ter enganado ao meter aqui o gráfico, peço desculpa que os números não são estes. Portanto, não liguem a este gráfico que aqui está, porque obviamente a espécie está presente em muito mais quadrículas, mas o aspecto aqui a reter é muito mais quadrículas azuis do que vermelhas, o que sugere que houve aqui uma expansão moderadamente expressiva da espécie em Espanha. Agora, vamos falar da situação em Portugal. E a situação em Portugal é extremamente curiosa. E eu começo por mostrar o mapa do primeiro Atlas Nidificantes, que foi feito entre 1978 e 1984. E este mapa
desde que eu, pela primeira vez, vi o Atlas, quando ele saiu, sempre foi um mapa que me fascinou. Porque este mapa parece que o país está cortado ao meio ali pelo Rio Tejo, basicamente. Ou seja, a espécie ocorre... Isto são folhas de 20 por 32, as bolinhas grandes são nidificação confirmada. Mas, reparem, a norte do Tejo está presente em quase todas as folhas e a sul do Tejo é o deserto. E eu sempre, desde que vi este mapa, eu sempre achei intrigante e sempre tive vontade de perceber porquê. O que é que faz com que o chapim-carvoeiro pare, por assim dizer, pare no Tejo. Eles passam o Tejo, mas muito, muito pouco, e praticamente não aparecem a sul. E o que diz aqui no texto, que eu leio, que é pequenino, diz assim, distribuição bem definida, como se pode ver, tal como acontece em Espanha. Reparem que em Espanha também tinha distribuições muito bem definidas, aquelas manchas. Distribuição bem definida e que supomos estar bastante completa. Coverley, que é um autor do primeiro metade do século XX, refere a ocorrência localizada no sul, facto que não foi possível confirmar atualmente. É uma ave essencialmente florestal, que eu já referi, frequentando sobretudo pinhais, ocorrendo ainda em matas de folhosas no extremo norte da sua área de distribuição. Depois diz outra coisa interessante, mais abundante no norte e oeste, portanto aqui em cima, escasseando à medida que avançamos para sul e leste. Portanto, a zona de maior abundância está aqui no noroeste, e depois, quando andamos para o interior e quando andamos para sul, eles vão se tornando gradualmente menos comuns. E depois, no fim, diz, residente, a sua época de reprodução deverá ter início durante o mês de março. Isto era então a situação em 1984, que foi quando terminaram os trabalhos de campo deste Atlas. Isto é então o primeiro Atlas. O segundo Atlas saiu 20 anos mais tarde, foi feito entre 99 e 2005, e a distribuição é parecida. A malha é diferente, porque é uma malha de 10 por 10, portanto já nos dá um bocadinho mais de detalhe. E o que nós vemos é, mais uma vez, o Rio Tejo a servir aqui de limite, grosso modo. O Rio Tejo, para quem não sabe, entra aqui vem de Espanha, passa aqui nesta zona que é o chamado Tejo Internacional, que se chama assim porque de um lado é Portugal, do outro lado é Espanha, isto é a sul de Castelo Branco, depois passa aqui em Vila Velha de Ródão, e depois vai descendo assim obliquamente em direção a Lisboa. Como podem ver, há aqui umas manchinhas a sul do Tejo, sobretudo no Alto Alentejo e no Ribatejo. Depois há aqui uns registros isolados que o autor do texto também refere que podem ser erros de identificação, mas praticamente, embora penetrando ligeiramente a sul do Tejo, o limite continua a ser o Rio Tejo. E depois há aqui uma presença curiosa que é na Península de Setúbal. Eles só colonizaram a Península de Setúbal há cerca de 20 anos. Antes disso não havia, aliás no Atlas anterior não havia. Eles avançaram ligeiramente para a Península de Setúbal, mas é uma coisa muito pontual. Eles depois, mais para sul, não avançam. Apesar de haver aqui imensos pinhais no litoral alentejano, e eu conheço várias pessoas que há muitos anos me diziam que já se tinham fartado de procurar chapim-carvoeiro nestes pinhais. Eles gostam muito de resinosos e toda esta costa, desde Troia até Sines e mais para baixo, tem imensos pinhais de pinheiro bravo. Mas aqui não há chapim-carvoeiro. E porquê? Sempre foi uma coisa que me intrigou. E o autor deste texto refere isso mesmo, que não há uma explicação óbvia para esta distribuição, uma vez que mais para sul há várias manchas de habitat aparentemente favorável. E ele tem razão. Há manchas de habitat favorável e não há uma explicação óbvia, mas eu vou apresentar uma teoria para esta distribuição, já vão ver a seguir. Antes de passar à frente, queria só referir também o seguinte, esta zona aqui é a zona mais ou menos ali de Abrantes-Gavião, onde eles ainda entram ligeiramente a sul do Tejo. Isto aqui é a Serra de São Mamed, que pela sua maior altitude tem algum habitat para a espécie. Portanto, estamos a falar aqui sobretudo da zona de Porto Alegre, Castelo de Vide e as terras adjacentes. Portanto, tem aqui um núcleo já conhecido há muitos anos, mas depois há uma zona de planície que separa este núcleo do resto. E depois, dois aspectos muito curiosos. Reparem nesta ausência. Aqui é só uma falha da amostragem, provavelmente, quadrículas isoladas, mas aqui na Beira Baixa não. A parte sul da Beira Baixa há aqui um buraco. E há outro buraco aqui. Isto é a zona aqui de Barca d'Alva, Foscoa. Para quem conhece, isto é uma zona extremamente quente. E depois também aqui muitas falhas na terra quente transmontana e no Planalto Mirandês. Portanto, em Trás-os-Montes quase não há confirmações aqui. A escassez de confirmações muitas vezes acaba por ser uma consequência da escassez da espécie. Quando a espécie é mais abundante é mais fácil de confirmar a identificação. Portanto, buracos da Beira Baixa, buracos aqui no interior junto à fronteira, quer na Beira Alta, quer em Trás-os-Montes. No litoral, confirmações de todo lado e praticamente não há falhas. Depois, mesmo desce até Lisboa, entra ligeiramente aqui na zona de Sesimbra, Almada,
mas depois acabou. E estes registros pontuais aqui na planície, como aliás está escrito no texto, podem ser erros de identificação, que eu há bocadinho já falei, nomeadamente por possível confusão com o Champim Real. E depois reparem o deserto que é o Alentejo e o Algarve. Ainda um outro mapa do segundo Atlas, que é o mapa de abundância relativa. Este mapa é feito com a contabilização do número de tétradas em que a espécie esteve presente. Tem aqui um gradiente de cores, que vai de 0 a 100% das tétradas. As tétradas eram unidades de amostragem do segundo Atlas, são quadrados de 2 por 2 km. E então, quando a espécie estava presente em 85 ou mais por cento das tétradas, tinha o vermelho escuro. E reparem onde é que está o vermelho escuro? No noroeste. Como já estava referido no primeiro Atlas, é mais abundante no norte e oeste. Portanto, estamos a falar aqui mini dor litoral, essencialmente, e certas zonas de trás dos montes até aqui ao Marão. Depois também aqui nestas serras, que é sobretudo Serra da Estrela e talvez aqui a transição para o Monte Muro, e algumas serras aqui do litoral centro. Mas depois, quando avançamos para o interior, o gradiente de cores vai diminuindo, e quando chegamos aqui ao Planalto Mirandês e à tal parte interior da Beira Baixa já está a branco, portanto já não há praticamente registros. E quando vamos descendo para sul, a mesma coisa, isto vai ficando mais clarinho, chega a Lisboa, ainda há, mas já há pouquinhos, há aqui um bocadinho mais em Sintra, em Lisboa há poucos, ainda entram aqui ligeiramente na Península de Setúbal, e depois o sul está todo a branco. Ora bem, eu como vos disse há pouco, eu sempre achei esta distribuição extremamente curiosa e durante muitos anos questionei-me porque é que isto era assim. Porque, efetivamente, como está referido no segundo Atlas que eu citei há pouco, há muito habitat favorável, há habitat aparentemente favorável. A ênfase aqui é em aparentemente. Porque há Pinheiro Bravo, maduro, aqui, sei lá, na zona de Sines, na zona de Grândola, na zona de Alcácer, e, no entanto, eles não vão para lá. Porquê? A minha explicação, que é isto que eu também vou aqui partilhar convosco, é que há outros fatores para além do habitat. O habitat é essencial, obviamente, se as aves não tiverem habitat não podem ocorrer, mas há outros fatores. E na minha interpretação, esses fatores estão relacionados com o clima. E a minha teoria resume-se assim. O chapim-carvoeiro não gosta de climas quentes e secos. E agora vou explicar porque é que eu acho isto. Portanto, este mapa, mais uma vez, do segundo Atlas. E então, eu resolvi fazer o seguinte exercício. Temos aqui este mapa que eu acabei de vos mostrar, portanto, o mapa da abundância, ou de frequência, ou da abundância relativa extraído do segundo Atlas, e agora aqui ao lado eu pus um outro mapa retirado do site do IPMA, portanto, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que é um mapa com a temperatura média aqui ao longo do ano todo. Isto não se refere a um mês específico, é a temperatura média em Portugal continental, medida ao longo de 30 anos, salvo erro, que é o tempo normal para cálculo de temperaturas médias em meteorologia. E tem aqui um gradiente de cores em que os roxos são os mais frios, e depois passa para os azuis, para os verdes, aqui para os beges e depois para os vermelhos. E então o que é que nós podemos ver? Podemos ver que aqui no sul, nomeadamente nos distritos de Beja e Faro, a temperatura média está aqui nestes dois tons de vermelho, que é 16, 17. Depois o cor-de-rosa é 15. 15, portanto, a temperatura média ao longo de todo o ano. Portanto, a sul do Tejo está praticamente tudo 15, 16, 17. E reparem também, a Beira Baixa, 15, 16. Portanto, primeiro ponto aqui, eles não gostam de zonas com temperatura média acima de 15. Isto é uma aproximação grosseira que eu estou a fazer, mas dá-nos uma primeira. Se vocês olharem e excluírem os cor-de-rosas e os vermelhos, portanto, considerarem só o que tem bege e verde, já vos dá quase em rigor esta mancha. É uma primeira aproximação. Portanto, a minha teoria é, eles não gostam de zonas quentes, eles dão-se mal com zonas acima de 15 graus de temperatura média. Porque 15 graus de temperatura média, ao longo do ano, significa que no verão é muito quente, basicamente. Mas é claro que isto não explica tudo, porque reparem aqui em Trás-os-Montes isto está a verde, e verde tem 12 graus de temperatura média. Como é que se explica esta ausência? Que eu há bocado salientei na distribuição, portanto aqui em Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, Miranda do Douro, porque além da temperatura entra aqui em jogo outra variável que é a precipitação. Este mapa também vem do IPMA, e é o mapa de precipitação média em Portugal em milímetros. E então, o que é que nós vemos aqui? O castanho é menos de 600 milímetros. Menos de 600 milímetros. O azul, este ocre, né, é 600 ou 800. Portanto, reparem, a sul do Tejo, tirando aqui esta ilhazinha de Monchique, talvez um bocadinho do Caldeirão, a precipitação é sempre abaixo de 800 milímetros, a precipitação média. Com exceção das serras, vê-se aqui a Serra de São Mamede, Monchique e Caldeirão.
A norte do Tejo é superior, mas no interior não. A Beira Baixa tem precipitações muito baixas. E cá está o Nordeste. Reparem, esta zona que eu falei de Barca d'Alva, Figueira de Castelo Rodrigo e o Planalto Mirandês, também aqui com estes tons ocres. Portanto, isto é uma zona muito seca. Embora não seja tão quente, é muito seca. E, portanto, a minha interpretação, e um bocadinho a minha teoria, digamos, eu não fiz assim uma análise aprofundada, é que se a temperatura média é superior a 15 graus ou se a precipitação média andar abaixo dos 800, eles não gostam e, portanto, não vão para estas zonas. Em contrapartida, reparem no Noroeste, as temperaturas muito mais frescas, andam aqui pelos 11, 12 graus, e as precipitações passam os 1000 e, no caso aqui do Gerês, passam aos 2000. Portanto, eles gostam de climas um bocadinho mais úmidos. É claro que, atenção, isto é uma aproximação, porque, apesar disto ser duas variáveis, o habitat também conta. Portanto, depende depois da qualidade do habitat e a correlação não é perfeita. E, obviamente, nós vemos até aqui na Península de Setúbal, por exemplo, a temperatura anda aqui pelos 16 graus e a precipitação não é especialmente elevada. Portanto, enfim, poderá ter a ver com a proximidade, poderá haver variação entre anos. A Serra de São Mamede está aqui nos 800, portanto já tem uma precipitação mais elevada, por isso eles aguentam, a temperatura também é baixa, e nós podemos dizer, então mas porquê cá em São Mamede e não há em Monchique, que também tem uma precipitação elevada e uma temperatura não muito alta? Não sei, talvez porque Monchique está demasiado longe e eles não conseguem descobrir o local. São Mamede está relativamente próximo, portanto eles podem circular aqui. O Algarve está muito longe, mas isto é difícil, isto é especulativo. Portanto, tem que haver condições ótimas de temperatura e umidade. Mas é claro, isto é uma teoria minha, pode fazer sentido e pode não ter nada a ver. E então eu resolvi fazer o seguinte exercício. Se isto for verdade, isto que eu estou aqui a dizer, temperatura e umidade, em Espanha tem que acontecer a mesma coisa. Em Espanha eles também têm uma distribuição às manchas, então vou fazer o mesmo exercício para a Espanha. E eu há pouco disse, eu vou voltar ao mapa de Espanha, que é o exercício que eu fiz a seguir. Vou-vos mostrar o resultado. Então, em Espanha, eu peguei no mapa do segundo Atlas e não no do terceiro, porque o do terceiro é muito incompleto. E o do segundo Atlas, como eu vos disse há pouco, então tem a zona eurosiberiana, desde a Galiza até aos Pirineus, tem aqui o sistema central, o sistema ibérico e depois uma parte do Levante do estreito para lá. E agora vamos comparar isto com o mapa de temperatura, a ver o que é que sai daqui. Isto também fui buscar ao site oficial lá da Meteorologia Espanhola. Isto é o mapa de temperatura média anual em Espanha. E então, aqui as zonas azuis são menos de 12 graus e meio, portanto tem 7,5, 7,5, 10 a 12,5, que é praticamente aqui toda a metade norte da península. Mais frio, obviamente, nas montanhas, aqui na Cordilheira Cantábrica, no sistema central, nos Pirineus, no sistema ibérico. Na metade sul é mais quente, portanto vai de 12,5 para cima. Tem aqui estas zonas azuis, que é a Serra de Cazorla e outras serras do sistema penibético. E depois temos as zonas mais quentes, que estão a cor-de-rosa cor-de-rosa claro e cor-de-rosa escuro, que é acima de 15 graus, que são as tais zonas que eu digo que em Portugal não ocorrem. E então 15 graus é praticamente toda a metade ocidental da Andaluzia, toda a Extremadura, toda a Meseta Sul, que é esta zona de Castela-La Mancha, e toda a orla do Mediterrâneo. Bom, e depois também temos aqui umas zonas mais quentes na Galiza. Não é que a Galiza seja quente no verão, mas não arrefece tanto no inverno, e portanto a temperatura média anual é mais amena. Agora, quando nós comparamos isto com o mapa de cima, o que é que nós vemos? Há aqui uma enorme mancha de ausência no sul, que corresponde a esta zona quente, efetivamente. Há também aqui uma mancha grande de ausência no Ebro, no Vale do Ebro, que é esta zona quente. Portanto, parece haver uma correspondência. Só que quando nós olhamos para esta zona, esta ausência, que é aqui Castela e Leão, portanto Salamanca, Zamora, Palência, isto é uma zona fria. Portanto, parece que não há aqui uma correspondência. Mas, eu disse há pouco, nós não jogamos só com a temperatura, jogamos com a precipitação também, que foi o que eu disse para o Planalto Mirandês. Então vejam o mapa de precipitação. O mapa de precipitação está aqui numa escala em que os laranjas e os castanhos são precipitação baixa e os azuis são precipitação elevada. Vemos muita precipitação no norte, que é a zona eurosiberiana, corresponde grosso modo a esta zona. O Ebro, o Vale do Ebro, que eu falei há pouco, que está aqui em cima, à direita, que é uma zona de ausência, além de ser quente, como podem ver aqui, é seco, portanto é uma zona de grande secura. E agora a tal mancha de Castela e Leão, que é esta aqui, que fica colada atrás dos montes, reparem, eu chamei a atenção que ela é fria, mas é seca, como podem ver aqui, porque está com valores de precipitação muito baixos, aqui abaixo dos 500 milímetros, é uma zona muito seca, e se é seca eles não gostam. A minha teoria é, eles não gostam de zonas quentes e secas. Pode não ser muito quente, mas se for muito seca eles não gostam.
pode não ser muito seca, mas se for muito quente eles também não gostam. Portanto, eles têm um limiar de temperatura e de precipitação, ou das duas coisas, e uma vez ultrapassado esse limiar eles não ocorrem. Portanto, as zonas de ausência em Espanha correspondem ou a zonas muito quentes ou a zonas muito secas, como acontece em Portugal. Aqui no sul, toda esta zona muito quente eles não ocorrem de todo, portanto, reparem aqui os valores de temperatura, 17,5, nem pensar. Quando vamos para leste, o que é que acontece? Temos aqui uma zona muito seca, na costa do Mediterrâneo, e se repararem, a temperatura é muito quente na orla do Mediterrâneo, mas quando vamos para o interior em direção às serras, a temperatura baixa. E então eles estão presentes nas serras, mas estão ausentes da costa. Estou a falar aqui da zona de Múrcia e Alicante. Quando subimos, a partir de Valência, eles já estão presentes na costa. Como podem ver, eles estão presentes na costa. E a costa ainda tem temperaturas elevadas, mas tem muito mais precipitação, que já são azuis, não são castanhos. Portanto, como disse, eu não fiz uma análise aprofundada, eu estou apenas a fazer uma inspeção visual. Ainda há aqui outro aspecto, que é no sul da Andaluzia. Reparem, eles vão praticamente até Cádiz, pode-se ver aqui, quase até ao Estreito, porque isto são zonas de precipitação elevada. Para o oeste temos algumas zonas também com precipitação, só que as temperaturas já são muito elevadas, com 17,5 eles não aguentam. E, portanto, seja pela falta de precipitação, seja pelo excesso de temperatura, há um limiar acima do qual o chapim-carvoeiro não gosta. E, portanto, mesmo que tenha lá bons pinhais, eles já não vão para lá. É uma análise assim superficial, é uma inspeção visual, mas é a minha interpretação para estas manchas de ausência do chapim-carvoeiro, quer em Portugal, quer em Espanha, para além do habitat, então está relacionado com variáveis climáticas que explicam, ou seja, as espécies, todas elas, e neste caso parece-me bastante óbvio, têm uma zona ótima em termos de temperatura e de umidade e têm valores acima dos quais eles não toleram, não se estão com isso e, portanto, mesmo que haja habitat bom, eles já não vão para lá. Enfim, perdi algum tempo a analisar estes mapas, quer para Portugal, quer para Espanha. Achei que há aqui uma correspondência, ainda que seja naturalmente imperfeita, mas que há aqui uma correspondência e, portanto, não quis deixar também de partilhar convosco aqui as minhas impressões. Pronto, estamos praticamente a terminar. Vou fazer então a habitual ficha resumo. Vimos então que o chapim-carvoeiro ocorre na Eurásia, desde a Península Ibérica até praticamente ao Japão e ao leste da Sibéria, e que ocorre ainda no norte da África e na orla do Mediterrâneo. Vimos que é uma espécie muito abundante a nível mundial e que tem muitas subespécies, concretamente 19, que há bastantes diferenças facilmente reconhecíveis entre elas, alguns têm polpa e têm outras cores. Vimos que as populações europeias são sobretudo residentes, mas que no norte, as populações do norte, em certos anos em que falta alimento, nomeadamente sementes, podem fazer movimentos mais amplos em direção ao sul. Vimos que esta espécie é uma espécie de hábitos florestais e que apresenta preferência por resinosas, e que no caso de Portugal é principalmente pelos pinhais. Vimos que em Espanha a espécie tem uma distribuição com muitas descontinuidades, portanto tem manchas em diferentes regiões do país, do norte ao sul, mas que está ausente de vastas áreas, sobretudo no centro e no sul, portanto na Andaluzia, na Extremadura e em certas zonas de Castela. Portanto, tem zonas de presença contínua e tem zonas de ausência. Vimos que em Portugal ocorre essencialmente a norte do Rio Tejo, com uma presença muito localizada a sul. Vimos que é mais abundante no noroeste e vimos que, pelo menos com base nesta comparação dos mapas de temperatura e precipitação, que eles de grosso modo evitam as zonas com temperatura média anual superior a 15 graus e com precipitação inferior a 600 a 800 milímetros. Portanto, se a precipitação estiver abaixo de 600, 800 e a temperatura for acima de 15 graus, o chapim-carvoeiro basicamente está ausente. Embora, como eu disse, é preciso cruzar isto também com a qualidade do habitat, mas parece-me que as variáveis climáticas aqui desempenham um papel relevante na distribuição desta espécie. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais acerca deste pequeno chapim. Agradeço mais uma vez a vossa atenção e, como sempre agora, fazemos a parte das questões que queiram colocar. Muito obrigado.